Oi, hoje vamos estar estudando sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Na aula passada, estudamos de cadeia normal. Na aula de hoje vai ser o de cadeia ramificada, ou seja, uma continuação da aula passada. Então, de início, a gente precisa dar nome a essas ramificações. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o prefixo. Lembra o que é o prefixo? Levado em consideração o número de carbonos, mais a palavra il. Então, um prefixo mais a palavra il. Aqui, se eu tenho apenas um carbono, na minha ramificação, então ele vai ter o nome de metil. Lembra? Um carbono é met. Met mais il, metil. Então, como que eu sei que é uma ramificação? Já tivemos uma aula sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a cadeia principal. Identificando a cadeia principal, no caso essa que está aqui de verde, o que ficar fora dela, o carbono que ficar fora dela, é uma ramificação. Então, a gente vai nomear essa ramificação de acordo com a quantidade de carbonos existentes nela. Outro ponto é uma ramificação com um carbono, metil, e uma ramificação com dois carbonos, met, et. Dois carbonos é et. Et mais il, etil. Lembrando, se vocês não estiverem entendendo nada do que eu estou falando agora, é importante que vocês voltem para a aula passada e estudem ela de novo, porque é uma continuação dela. Então, dois carbonos, et mais il, etil. Então, se eu tenho uma ramificação, que nem aqui no exemplo, que tem dois carbonos, ela vai se chamar etil. E quando tem uma ramificação com três carbonos, met, et, prop. Então, prop mais il, propil. Aí aqui nesse exemplo também é possível ver que temos um metil, três metil e um propil. Uma coisa que é importante a gente sempre levar em consideração antes de dar nome a essas ramificações, a gente precisa sempre identificar a cadeia principal, enumerar a cadeia principal e identificar quantos carbonos tem nessas ramificações, que são aqueles carbonos que ficam de fora da cadeia principal. Aqui nesse outro exemplo, quando eu tenho uma ramificação que ela está ligada pelo meio, ela está ligada à cadeia principal pelo meio, essa ramificação ela vai se chamar sec, ela vai vir um sec antes. Então, você vai ver quantos carbonos tem nessa ramificação. Aqui nesse exemplo de azul, ela está ligada pelo meio. Então, aqui, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu vou fazer, identifiquei que ela está ligada pelo meio, sec, colocar o sec. A segunda coisa, ver quantos carbonos eu tenho nessa ramificação. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, met, et, prop, but, sec, but, mais il, sec, butil. Entenderam? Quando o carbono está ligado pelo meio. Por que eu estou especificando isso, o carbono ligado pelo meio? Porque se essa ramificação estivesse ligada pelo carbono da ponta, ele seria apenas butil, não é mesmo? Mas como ele está ligado pelo carbono do meio, aí vem o sec-butil. Aí vocês me perguntam, por que sec? Porque olha, presta atenção aqui no exemplo, esse azul, tá? Por que sec? O sec ele vem de secundário. Então, o carbono que está ligado à ramificação,
ele está ligado a outros 2 carbonos. Um carbono ligado a outros 2 carbonos, ele é um carbono secundário. Então, o sec é pelo fato dele ser secundário. Outra coisa também que vocês devem estar pensando, ele é secundário, mas ele não é terciário? Não, não é terciário. Se a gente fosse contar com o carbono da cadeia principal, esse daqui e esse daqui, ele seria terciário. Mas a gente só vai contar com os carbonos presentes na ramificação, entendeu? Então, esse carbono aqui, ele está ligado apenas com esse e com esse na ramificação. Então, ele é um carbono secundário. Aí é por isso que vem o sec, sec-butil. Existe também o isobutil, mas isso a gente vai entender nos próximos exemplos. Então, aqui, como que eu sei que a palavra iso, ela vai entrar ali na minha nomenclatura? Quando, um macete aqui, uma maneira bem rápida para vocês entenderem rápido. A minha ramificação, né, ela vai ter um nome iso na frente quando ela seguir essa sequência: CH3, CH e CH3. Pode ter outros carbonos ali, portanto que ela siga essa sequência entre os carbonos. Tem que ter essa sequência. Aí vem o nome iso, isobutil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, CH3, CH e CH3. Aqui, esse CH2, ele está, isso daqui tá sem a cadeia principal, tá? Esse exemplo aqui, ele tá sem a cadeia principal. Ele é só ramificação, é só o que ficaria pendurado em uma cadeia principal. Então, imagine que a gente tem uma cadeia principal aqui, na qual essa ramificação está ligada. E essa ramificação, ela tem esses carbonos, 1, 2, 3, essa ramificação ela tem 4 carbonos. Mas essa ramificação, ela não vai estar ligada assim, entendeu? Ela já vai estar ligada assim. Entenderam? Então, essa minha ramificação, ela tendo essa ligação, porém, ao contrário dela estar ligada pelo meio, ou ela estar ligada pela ponta, ela está ligada por esse daqui, pelo CH2 aqui, e embaixo ela segue essa sequência. Então, CH3, CH, CH3. Essa sequência vai dar o nome de isobutil. Compreenderam? Poderia ser butil, fosse ligado por uma das pontas. Poderia ser sec-butil, se fosse ligado por esse CH aqui pelo meio. Poderia não, é isobutil por conta da maneira com que está ocorrendo a ligação. E vou marcar aqui para vocês verem, uma sequência de CH3, CH, CH3. Aí aqui, exemplinho também, que eu já mostrei pra vocês, né, ligado pelo meio. E aqui, sec-butil. Esse terc-butil significa que o carbono que está ligado, ele é um carbono terciário. Ele está ligado ao carbono do meio, aqui, esse carbono aqui. E esse carbono, ele é terciário, porque ele vai estar ligado a uma cadeia. Vou colocar aqui vários carbonos, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Esses vários carbonos aqui, eles vão ser a cadeia principal. E essa daqui vai ser a ramificação. Percebe que essa ramificação, ela está ligada diretamente um carbono. E esse carbono, ele está ligado a outros 3 carbonos. Aqui no sec-butil. Esse carbono, ele está ligado diretamente a outros 2 carbonos. E um desses outros 2 carbonos, ele está ligado a outro carbono. Nesse caso, aqui, um carbono que está ligado à ramificação, está ligado à cadeia principal, ele está ligado a outros 3 carbonos, ou seja, ele é um carbono terciário.
Sendo terciário, ele pega aquela palavrinha que vem antes do butil, vai vir terc-butil. Sec-butil, porque o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono secundário. Terc-butil é porque o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário. Isobutil, porque o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono que logo em sequência dele tem uma sequência de CH3, CH, CH3. E vamos a um exemplo. Nesse exemplo, também aqui temos outro tipo de ramificação. Temos o fenil, benzil e o vinil. Esse vinil ele também pode ser chamado de etinil. Então vamos começar pelo vinil. Por que esse vinil aqui, uma ramificação? Imagina que o vinil ele está ligado a uma cadeia, né? Uma cadeia aqui de vários carbonos, aí está ligado o vinil nele. Ele pode também estar em fórmula bastão. Se eu tenho aqui uma fórmula em bastão, aí vai ter um traço, aí esse traço vai virar e vai ter uma dupla nele. Então, o vinil, né, que ele também pode ser chamado de etinil. Então, por que chamamos de etinil? O et é porque essa ramificação ela é composta por 2 carbonos. En é porque temos uma ligação dupla entre esses 2 carbonos. E il por conta de ser uma ramificação. Então, vai ficar etinil, mas a maneira mais usada é vinil. Então, sabemos que o vinil é também um etinil. Temos o fenil. O fenil, ele é uma ramificação, né, de um benzeno ligado diretamente à cadeia principal. Então, aqui, como podemos ver aí no exemplo, temos aí o fenil. É esse que está com um tracinho vermelho no benzeno, que é uma ramificação que vai estar ligada diretamente à cadeia principal. Eu vou colocar, né, alguns carbonos para simbolizar a cadeia principal, para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando. E logo depois do fenil temos o benzil. Cuidado para vocês não acabarem confundindo o fenil e o benzil. Qual é a diferença de um para o outro? O fenil ele vai estar com esse traço, ou seja, ele vai estar ligado diretamente à cadeia principal. Já o benzil, ele vai ter um traço meio tortinho. Por quê? Porque ele vai ter um carbono ligado à cadeia principal e depois esse carbono vai estar ligado a outro carbono que vai estar ligado a ele. Ou seja, ele vai ter um traço meio tortinho. Como vocês podem ver aí, ele não vai estar ligado diretamente à cadeia principal. Então, temos o vinil, o fenil e o benzil. Cuidado para não fazerem confusões na hora de dar nome, né, às cadeias e às ramificações. Eles têm esse nome de fenil, benzil, vinil, porque eles são ramificações, né? Eles vão estar em posição de ramificações. Quando eles forem à cadeia principal, o nome muda. Então, atenção nisso. Então, vamos ver aqui. Temos esse primeiro exemplo, que temos a nossa cadeia principal já estar, né, identificada. E temos 2 ramificações, um etil e um metil. Então, é importante a gente prestar atenção em uma coisa. Por onde vamos começar a enumerar, né? Vamos levar em consideração uma coisa principal. O que estiver mais próximo à extremidade. Percebe que temos uma insaturação. Então, vamos levar em consideração primeiro a insaturação. A insaturação ela vem antes da ramificação.
Então, sempre quando tivermos uma insaturação na cadeia, a gente tem que levar primeiro em consideração a posição dessa insaturação. Então, vamos começar do carbono aqui da ponta. 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 carbonos na nossa cadeia principal. Agora vamos nomear. Eu tenho um metil e um etil. Vamos levar em consideração primeiro a ordem alfabética, ou seja, etil vem antes de metil. Então, onde está localizado, em que posição está localizado o meu etil? Na posição 4. Então, 4 traço etil traço 2, que é onde está localizado o meu metil, traço metil. Se é 6, então, de acordo com o meu prefixo, é X. X traço. Onde está a minha insaturação? Está entre o carbono 2 e 3. Vamos utilizar o carbono mais próximo da extremidade, que é o carbono 2. Então, X traço 2 traço. Eu tenho uma ligação dupla. Então, vai ficar N. N. E é um hidrocarboneto, o eno. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, né, que eu já vi em muitos exercícios, é que para enumerar a minha insaturação, aqui eu enumerei com um número no meio do hexeno. Então, ele separou o X do eno. Mas em alguns exercícios vocês podem encontrar ele na frente do hexeno. Então, vai ficar 2 hexeno. Entenderam? Eu vou escrever aqui. Pode aparecer das duas maneiras. Vamos para o segundo exemplo. Vamos primeiro identificar minha cadeia principal. Identifiquei minha cadeia principal. Vamos, então, enumerar a minha cadeia principal. Por onde a gente vai começar? Por onde eu tenho uma insaturação, por onde eu tenho uma ramificação mais próxima da extremidade, que é aqui. Então, eu vou começar enumerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos na minha cadeia principal. Eu tenho uma insaturação apenas com um carbono. Então, é um metil. Eu tenho outra insaturação com 2 carbonos. Então, é um etil. Aqui. Então, vai ficar 2 traço. Não, perdão, desconsidere. A gente vai começar pela ordem alfabética das ramificações. Então, vai começar pelo etil. 4 traço etil traço 2 traço metil, 6 carbonos X, apenas ligações simples, e é hidrocarboneto, o hexano. Viu a diferença na hora de nomear? Esse tem a mesma quantidade de carbonos na cadeia principal e as mesmas ramificações. Porém, esse tem uma insaturação, tem uma ligação dupla, e esse tem apenas ligações simples. Agora, vamos para esse outro exemplo. Vamos identificar a cadeia principal. Isso aprendemos na aula passada, hein? Identificamos a cadeia principal. Agora, vamos enumerar. O que a gente vai levar em consideração para enumerar? A posição. A gente vai levar em consideração a insaturação. Eu tenho uma insaturação aqui, então vou começar a enumerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal. E eu tenho uma ramificação que é chamada de metil, porque tem apenas um carbono. Vamos lá. Vamos agora identificar a posição em que está o metil. O metil ele está na posição 3. 3, metil,
pente por ter 5 carbonos, pente, traço, onde está a minha ligação dupla, onde está a minha insaturação, está no carbono 2, traço 2, traço eno, porque eu tenho uma ligação dupla, fica N, e por ser um hidrocarboneto, O. Vamos a esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, vocês precisam ter muita atenção, porque é com um benzeno, né? Ou seja, é novidade, é estranho, assim, a gente não tá tão acostumado, não está tão familiarizado, mas não é difícil, pelo contrário, é bem simples. Então, uma coisa que a gente percebe é que temos uma insaturação. Não, perdão, uma ramificação. Agora eu pergunto para vocês, qual é o nome dessa ramificação? Vocês sabem? É um metil, temos apenas um carbono, então é um metil. E vamos começar a enumerar a partir desse metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora, como que vocês nomeariam essa cadeia aqui? Eu imagino que vocês nomeariam assim: metil. Não precisa colocar o número antes do metil, porque se ele mudar de posição, ele vai continuar estando na posição 1, já que tem só essa ramificação. Metil benzeno, não é mesmo? Porém, é importante vocês se atentarem a uma coisa. Eu acho que não está aparecendo mais minha câmera, né? Está travando, então se eu não estiver aparecendo, não tem problema. Acredito que a minha voz esteja saindo, porque eu tô gravando. Então, temos aqui um metilbenzeno, né? Metilbenzeno é um nome, né, sistemático. É uma maneira de chamar sistemática. Ou seja, tá correto? Está. Mas não é como que a gente pode dizer assim? Não é o nome mais aceitável, né? O nome mais aceitável é aquele nome dado pela IUPAC. Então, como que a gente poderia estar chamando o metilbenzeno? De tolueno. Então, aqui temos um tolueno. Entenderam? Nesse segundo exemplo, percebe que temos duas ramificações iguais, só que em diferentes posições. Quando isso acontece, a gente tem que se atentar a essa regrinha do ortometipara. O que diz essa regrinha do ortometipara? Quando uma das minhas ramificações está na posição 1 e a outra está na posição 2, eu chamo ela de orto, ou simplesmente de O. Quando um está na minha posição 1 e o outro está na minha posição 3, eu chamo de meta, ou simplesmente de M. E quando está na minha posição 1 ou na minha posição 4, eu chamo de para, ou simplesmente de P. Aqui eu trouxe a fotinha para vocês entenderem melhor. Eu posso começar contando daqui ou contando daqui. Então aqui, como que a gente vai enumerar, né, a minha cadeia? Eu vou começar daqui. Vamos ver como que vai ficar se eu começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que uma das minhas ramificações, ela ficou numa posição muito distante. Ela ficou na minha posição 6. Então, vamos tentar deixar com que as minhas ramificações, elas fiquem em posições menores. Então, vamos começar contando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, minhas ramificações ficou em posições menores. Então, ficou na posição 1, vírgula, e na posição 2. 1,2 de metil, porque temos 2 metil. Dimetil benzeno. Isso, está correto.
Levando em consideração a regrinha orto, meta e para, como que eu chamaria esse 1,2 de metil? Eu chamaria de... Esse 1,2 eu chamaria de quê? De orto, de meta ou de para? Chamaria de orto, porque está na posição 1 e na posição 2. No local de colocar os números, eu vou colocar o orto. No caso, eu vou colocar apenas o O. Então, O traço de metil, benzeno. Entenderam? Simples, né? Parece difícil, mas não é. E vamos ao nosso último exemplo. Eu trouxe 2 exemplos iguais aqui para vocês. Por quê? Porque toda hora eu falo que é sempre importante a gente ficar atento às posições, sempre escolher as posições mais próximas, né? As menores posições. Porém, eu não mostro isso para vocês. Então, eu trouxe esses 2 exemplos iguais para mostrar para vocês a diferença das posições. Qual é a que a gente pode dizer mais correta, né, de se usar. Então, nesse caso, né, não vamos precisar usar o orto, meta e para, porque temos 2 metil e porém temos um etil, né? Então, já não se aplica o orto, meta e para nesse caso aqui agora. Então, por onde vamos começar a enumerar? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Por onde a gente começa enumerando? Nesse primeiro exemplo, no qual eu quero mostrar para vocês um exemplo de enumeração que poderia sair errado, né? Vamos começar a enumerar pelo etil. Então, enumerando pelo etil, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nosso metil vai estar... Então, os 2 metil eles vão estar na posição 5 e posição 6. Então, vamos escrever. A gente começa na ordem alfabética, a gente começa pelo etil. Então, vai ficar 1 etil, 5,6 metil benzeno. Já no segundo exemplo, vamos começar a enumerar pelo metil, esse metil de cima. Então, vai ficar 1, aí no outro metil 2, aí no etil 3, aí 4, 5 e 6. Então, vamos nomear, vai ficar 3 etil, 1,2 metil benzeno. Então, é importante vocês terem muita atenção na hora que vocês estiverem decidindo em qual posição vai ficar cada carbono, né, cada ramificação, para que não ocorra de ficar errado, que nem no primeiro exemplo está errado, simplesmente por conta das posições. E no segundo exemplo já está correto, então é importante que vocês se atentem a isso, né, procurem ver qual possibilidade está mais correta, está menor. Esse exercício foi só para vocês melhorar o raciocínio de vocês, para que vocês entendam que a posição ela pode fazer com que vocês errem o exercício por falta de atenção. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula. Então, até a próxima aula. Tchau!